olá, sejam muito bem-vindos ao novo episódio de hoje que vai falar sobre estilo e organização. Eu tô com uma convidada aqui muito especial, a Ana, e vou deixar ela falar, se apresentar aqui brevemente. Vamos lá, Ana. Oi, olá para todo mundo. Dani, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falando de um assunto que eu amo, que é a organização, junto com estilo, com moda, com... Na realidade, a gente fala muito de qualidade de vida, né? Como a organização pode influenciar nisso e como também o estilo faz com que a sua autoestima, a definição de estilo, a sua autoestima melhore a cada dia e daí você conseguir atingir objetivos. Eu trabalho nisso já há 12 anos, adoro o que eu faço e estou aqui para dividir um pouco dessa experiência. Muito obrigada, Ana. Bom, a gente estava batendo um papo aqui antes de iniciar e nos identificamos muito porque a gente começou quando tudo era mato, né, Ana? Exatamente. A gente foi desbravando aí, né, cada uma nos seus respectivos mercados e muito do que a gente aprendeu foi ali na tentativa e erro, né? Exato. E acho que a nossa bagagem, conversando aqui, é muito bacana justamente também por isso. E, bom, eu escolhi trazer a Ana aqui hoje, né, uma pessoa de organização, porque eu vejo que são, né, dois tópicos que estão muito relacionados. Porque quando nós trabalhamos estilo, precisa haver ordem. E não só a ordem de pensamento, de você realizar uma estratégia de comunicação, né, de onde você quer chegar, dos seus objetivos em relação ao vestir, mas também uma ordem física, né, do toque, né, do que é palpável. Então, quando eu estava comentando com ela aqui que quando eu vou ao guarda-roupa das minhas clientes, eu que tenho uma certa mania de organização, já fico ali, cabide aqui, né? Claro que o meu conhecimento é muito raso, né? Mas minimamente eu dou ali o meu pitaquinho e eu percebo que esse toque sutil já faz uma diferença absurda, assim, no dia a dia da cliente que fala, traz posteriormente, né? Que facilitou realmente, né, na sua vida, sei lá, às vezes a separação por cor, às vezes a separação por tema, né, blusas de trabalho, blusas Sim, de... o Hoje a gente não tem uso, né? muito Não isso de tem muito. trabalho, né, mas blusas de calças e partes de cima e partes de baixo, com calçados, por cor, né. Ô Ana, como você vê a importância da organização, especificamente assim falando de guarda-roupa? Tá. Conta pra gente. Eu acho que você deve se deparar muito, né? Logo que você começa a atender, uma das grandes dores do cliente, assim, eu estou sempre igual, vestida igual, né? Ou eu não tenho o que vestir, eu não acho, eu não sei qual é o meu estilo. E geralmente, quando você vai olhar o armário, o closet, o guarda-roupa dessa pessoa, existe uma desordem. E quando tem essa desorganização, eu não gosto de chamar de bagunça, porque eu acho que bagunça acaba virando um termo pejorativo, até a própria pessoa, não, mas eu não sou bagunceira. Não, é uma desordem, e isso acontece em qualquer lugar, em qualquer casa, nem sempre tudo está perfeitamente organizado. Essa desordem acaba trazendo essa sensação de eu não tenho nada, ou eu tenho muito, mas eu não tenho nada, eu não tenho aquilo que eu quero. Então, quando a gente organiza, a pessoa começa. O grande objetivo é que ela visualize o que ela tem. A partir do momento que ela consegue visualizar o que ela tem, ela já começa, só olhando, ela já sabe aquilo que agrada e o que não agrada. Isso faz com que ela consiga até identificar o estilo dela atual. Ela começa a perceber, por exemplo, se ela só tem coisas estampadas e quais as cores predominantes no armário dela. Porque quando está tudo desorganizado, você não consegue identificar muito a predominância da cor, a predominância
do modelo, se você usa mais mangas longas ou mangas curtas, é tudo uma coisa só. Né? Vira um grande bolo. A partir do momento que você organiza, e organizar é completamente diferente de arrumar, por quê? Porque a gente estabelece critérios, a gente classifica as peças, e aí a gente está falando de roupas, né? Eu adorei E isso. acessórios. Arrumar é diferente Diferente de organizar. organizar. Olha só. É completamente diferente, porque arrumado significa que ele está fora de vista, assim, o armário está fechado, e aí você olha o quarto está arrumado, não tem uma peça de roupa para fora, não tem, tá ali dentro, né? Você olha, nossa, que quarto arrumado, mas aí na hora que você abre o armário, você não consegue identificar se tem mais manga longa, mais manga curta, se a cor que mais tem, onde você usa o quê, quer dizer, organizar, basicamente, é estabelecer critérios e classificar. Após classificar, o que você faz? Você vai dar um lugar para cada coisa. E esse lugar tem que fazer sentido. E não é que vai fazer sentido para mim ou para você. Tem que fazer sentido para quem usa. Né? Então, a partir do momento que você organiza, a primeira coisa, você visualiza tudo. Então, aí você consegue definir exatamente se você tem ou não um estilo, mas você define as suas preferências, porque afinal você comprou aquilo porque gostou. Então, aquilo faz parte das suas preferências. E, ao mesmo tempo, você consegue ver que, assim, nossa, eu tenho tanta coisa e não uso, porque você começa a analisar melhor. Aí, outra coisa que você faz gera uma economia, né? Muita gente fala que um projeto de organização ele tem um valor mais elevado, mas na realidade ele não tem, porque esse valor você acaba diluindo no quê? Em compras mais assertivas, porque você só vai comprar aquilo que realmente você precisa para montar sua nova maneira de ser ou o seu estilo, ou reposições de peças que, né, foram envelhecendo e você não vai usar mais porque não cabe mais naquele momento. Então, a organização gera uma economia financeira mesmo absurda. E, por último, a economia de tempo. Que não que pague, né? Não. E nós estávamos conversando antes do podcast exatamente essa questão. Hoje, o que as pessoas mais sentem falta? De tempo. Não tem tempo para o lazer, não tem tempo para um treino, para uma academia, um exercício físico, não tem tempo para a família, não tem tempo para ler um livro, não tem tempo para se arrumar. Né? Quando a gente fala assim, fazer uma maquiagem, mesmo que seja leve, eu não tenho tempo, eu tenho que sair correndo de manhã. Sair com qualquer roupa porque eu estava com pressa. Exatamente. E aí a questão é fazer o quê? Quando você visualiza o que você tem e tem esse critério estabelecido, é muito rápido escolher o que você vai vestir. Desde que, é claro, que esteja posicionado dentro de uma lógica do seu uso. Aí tudo flui muito mais fácil. Se você perdia, porque é perda mesmo, é perda de tempo. Se você perdia meia hora para decidir o que você vai vestir, você passa para 5, 10 minutos. E isso é fato. Então, você ganha muito tempo. Eu acho que essa é a grande importância da organização do armário, né? Quando a gente fala de moda, de estilo. Exatamente. Então, assim, o impacto, né, do que você proporciona para as vidas dos seus clientes, das suas clientes, ele é diretamente ligado ao trabalho que eu faço na gestão da comunicação, né? Que nada mais é do que usar a ferramenta que é a roupa como um ingrediente aí para chegar na estratégia que o cliente deseja, né? E nós estávamos falando sobre o tempo, né? Então, quando uma pessoa vai se vestir pela manhã, ou quando ela vai a um evento, ou quando ela vai um podcast, não sei, a gente tem uma preocupação sobre o que a gente quer comunicar, sobre a roupa que a gente vai usar, né? Claro. E eu tenho muitos relatos de mulheres, suponho que você também coloca aquela pilha de roupa em cima da poltrona, em cima da mesa, até chegar naquele resultado, que muitas vezes nem é o que ela queria. Exato. Então pensa só no quanto
de energia se dispensou para fazer aquilo. Meu Deus, você já sai de casa geralmente atrasada, né? Porque você perdeu todo aquele tempo e você já sai estressada, porque você passou por Insatisfeita. insatisfeita. Você passou por um processo, é isso que você falou. É uma energia que você gasta para decidir o que você vai vestir, que é desnecessária. A Exatamente. energia tem que estar voltada para outra coisa. Isso. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que nós começamos o dia com o nosso potinho de energia cheio. Uhum. E ao longo do dia, com as tarefas que a gente tem, nós vamos, né, esvaziando esse potinho. E eu costumo dizer assim, que a roupa seja um momento de escolha que você gaste menos colheres de energia, Isso. sabe? Porque se você começa o dia já se estressando, né, gastando tempo com isso, é muito mais cansativo Claro. você enfrentar aí a sua jornada do dia. Eu acho que fica no mesmo, é o mesmo patamar de quando você acorda e ter alguém ao seu lado, né, ou uma pessoa, logo nos primeiros momentos da manhã, você se deparar com uma pessoa que está reclamando, que, né, aquilo vai sugando a sua energia. Eu acho que você perder energia escolhendo o que você vai vestir é desnecessário, assim como alguém reclamar logo ao acordar. Pelo contrário, quando você acorda, o que você tem que fazer? Agradecer porque você tem mais um dia para fazer muitas coisas, né? Então, eu acredito nisso, da gente acordar e agradecer pelo dia que a gente tem e aproveitar ao máximo, não perder tempo com isso. Por isso eu acho que as nossas profissões, elas se complementam muito. Pensa nisso, né? Você organizar aquele teu armário, teu closet, teu guarda-roupa. Então vai estar tudo dividido assim. O que vamos pensar que hoje é muito difícil, principalmente aqui em São Paulo, a gente ter um armário de inverno e de verão, porque as estações se confundem todas. Semana passada a gente estava em altíssimo verão, hoje a gente está num outono, nem numa primavera estamos. Então não dá para a gente fazer muito isso. Mas alguns lugares do Brasil, sim, a gente consegue ter fazer aquela divisão de ter peças, é verão, desce o armário de verão e sobe o de inverno e ao contrário. Mas você ter dividido assim, por cor, por modelo, você abrir uma gaveta e ter o que é camiseta gola careca posicionada de um lado, gola V do outro, manga longa de outro, manga curta, regata e assim sucessivamente. E a consultora de imagem, de estilo, vocês juntas já definiram o seu estilo, então você sabe como fazer essa composição, né, da blusa com a calça, ou com a saia, ou o vestido. Quer dizer, você já tem esse quebra-cabeça montado, que é assim que eu entendo que as coisas acontecem. Você abre, você já sabe o que você vai pegar, tá ali. Ou seja, em 5 minutos você tem a sua roupa para vestir. Você nem precisa. Eu sempre oriento que a pessoa pense no que vai vestir no dia anterior, mas tendo a organização e a consultoria, você não precisa pensar no dia anterior. É na hora que vai sair mesmo, né? E ocasiões especiais também vai ter a sua orientação para ocasiões especiais, e essas roupas estarão em um determinado local. Então você não precisa ficar correndo de um lado para o outro. No fim, é tempo, é energia e é economia. Ou seja, tem que ter organização. Tem que ter organização, impacta em todas as áreas da nossa vida, né? Exatamente. Até assim, relacionamento. Eu tenho relato de mulheres que, às vezes eu tô batendo um papo com ela, o marido tá ali perto, aí fala, ela demora pra se vestir, pra se arrumar, ou demora pra escolher na loja, Uhum. ou ela demora pra fazer a mala, ou ela faz uma mala tão grande que a gente tem que pagar, né, aí Excesso. Isso, excesso de bagagem. Então, existem coisas que não estão no nosso controle, né? Por exemplo, a previsão do tempo, a gente fica ali refém do que vai acontecer no dia seguinte para a gente escolher o que você vai se vestir. Mas a organização está totalmente no nosso controle. Isso. E claro que você vai gastar um pouco de energia, mas você vai concentrar essa energia num dia que você vai separar para isso, para fazer essa organização, Isso. né? Para estar com alguém que vai te acompanhar, ou enfim, que vai fazer Auxiliar esse nisso, esse auxiliar, fazer esse processo. trabalho para você. Mas
o benefício que isso tem, né, a longo prazo, ele, assim, eu vejo que é algo que é praticamente um caminho sem volta, Exato. né, porque uma vez que você tem ordem, tudo flui tão melhor, né, Ana? Muito mais Você fácil. sabe que eu tenho uma situação, eu tenho várias situações e eu suponho que você também, né, de histórias. E teve uma cliente que eu atendi que ela tinha 32 partes de baixo de shorts jeans. Uhum. Só que ela não sabia, Uhum. porque ela não tinha o hábito da ordem e então tinha um pouquinho, você vai se identificar com isso, um pouco de short jeans numa gaveta, lá em cima no armário, enfim. Só que quando eu vou fazer a avaliação do guarda-roupa, a análise, eu olho tudo por setores. Uhum. Então eu queria todas as partes de baixo, curtas. Então eu Uhum. peguei todos os shorts e saias curtas e coloquei em cima da cama. E imagina o tempo que você levou para fazer isso, porque estava espalhado por vários locais do armário. Eu não consigo fazer uma análise do guarda-roupa sem ordem. Primeiro eu Aham. preciso setorizar, sou pessoa de famílias. E aí, quando nós fomos fazer essa avaliação, detalhe, contextualizando. Ela morava em Curitiba, Uhum. que é uma cidade que o clima não pede tanto shortinho curto e o estilo da cidade cidade também. não Você não é vê esse. muita gente andando de shortinho curto jeans Aham. no verão, rasgado. E quando eu contei, tinham 32. E ela ficou surpresa. Ela Ela não falou sabia. assim: Meu Deus, por que eu tenho 32 shorts? E eu continuo comprando quando eu vou Uhum. na loja XYZ, que eu gosto dos shorts de lá. Uhum. Aí eu, pois é. Ela, eu moro em Curitiba, eu não uso short jeans, assim, pra ter tanto. É. Continuo comprando. Eu falei, então, a importância da organização, entre outras coisas, antes do estilo, na verdade, né? É você entender também esses itens que não fazem sentido você ter, Isso. né? Uhum. Porque, assim, primeiro, você não usa. Segundo, tá ocupando espaço. Precisa? Não. Então, às vezes acontece assim, da pessoa ir lá e ela compra short jeans. Sei lá, pegou uma promoção, comprou short jeans. Sendo que, na verdade, ela precisava comprar roupa para o trabalho porque ela saiu do home office e voltou a trabalhar Sim. presencial. Uhum. Então, assim, essa organização do guarda-roupa, ela te dá um caminho assertivo, não só para não só um caminho mais fácil para você se vestir pela manhã, para você fazer uma mala, mas também um caminho mais assertivo para suas possíveis Isso. novas aquisições, não é Exatamente verdade? isso. É isso, é Tem exatamente isso. situações assim que você conta para Inúmeras, mim. inúmeras. Não é raro quando a pessoa está nesse estado de desordem que ela não consegue achar o armário, tem pilhas e pilhas, né? Então você imagina um armário, abre a porta, tem o varão, né? 1000 coisas penduradas, uma sobre a outra, começa daí. Então, em um cabide ter 3, 4 coisas penduradas. Passou da primeira, né? Você não sabe o que tem lá atrás, embaixo disso. Então, isso já está perdido para você, já está perdido, acabou. Quando você tem várias pilhas, e aí na parte de baixo, no balcão do armário, você ter várias pilhas, o que está lá atrás também esquece, aquilo não existe, né? Não é raro, porque a gente também faz isso, setorizadamente, né? Prateleira por prateleira, gaveta por gaveta, a gente tira tudo que tem e classifica isso. Encontrar a mesma peça várias vezes, mas não é que assim, são vários shorts jeans, de um tem um rasgado, um tem uma lavagem, não, exatamente iguais. E quando acontece isso, isso não é raro, a gente encontra muitas vezes. A gente fala, olha, tá aqui a prova que você realmente gostou dessa peça, porque você comprou 3 iguaizinhas, da mesma coisa. Eu não sabia que eu tinha. Pois é. É diferente de você, também acontece, ver um sapato que é bonito e confortável, e aí você compra um preto e um nude. É diferente. Você sabe que você está comprando o mesmo modelo, mas são cores diferentes. Consumindo com consciência. Exatamente. Então a gente encontra muito a duplicidade de peças, porque a pessoa gosta, não lembra que comprou, não visualiza essa peça. Ela está lá no fundo, ela está embaixo de alguma outra roupa e compra novamente.
Ou então ela ter essa quantidade de peças muito semelhantes. Calça preta é um grande clássico do armário. Você encontra pessoas com 15 calças pretas, sendo que elas são muito parecidas. É diferente você ter modelos diferentes. Eu tenho uma pantalona, eu tenho uma bem sequinha, uma reta, uma cargo, uma clochard, cenoura. Não, tem. Porque também a pessoa, quando gosta de uma coisa, ela repete muito. E aí fala assim: nossa, eu não lembrava que eu tinha. Assim, olha, as peças são praticamente iguais. Essa aqui está mais antiga, e aí a gente começa a fazer a triagem, né? Antes até da consultora chegar, mas aí a gente pensa mesmo na questão da qualidade da peça. Olha, essa peça já está mais antiga, já o tecido não está tão bom, então você já tem mais umas 4 iguais. Vamos tirar essa que, né? Que ela não atende mais a sua vida. Você não vai sair com essa peça. A gente encontra muitos casos assim, coisas que estão perdidas, da pessoa falou assim: gente, eu achei que eu tivesse esquecido numa viagem essa peça, ou que eu tivesse, emprestei para minha irmã e ela não me devolveu. Então, quando a gente faz organização, eu brinco que vamos fazer compras dentro do seu armário? Isso, é isso mesmo. Porque é isso, você descobre as peças que há muito você não via e não usava, e aí começa a colocar isso para circular. Também é energia circulando quando Energia você circulando. faz isso, né? Você sabe que eu sou uma pessoa super organizada, né? E desde pequena, porque na casa da minha batiã, da minha avó, o oriental tem o hábito de tirar o calçado. Isso. Então, quando eu via aqueles calçados ao lado, sei lá, da porta, da escada, eu colocava um do ladinho do outro. E tem tias minhas que falam até hoje: a Yumi fazia assim, ó, milimetricamente, né? E eu realmente sempre tive isso, né? E acaba que isso me ajuda no meu dia a dia de atendimento, porque eu proporciono uma ordem para a vida das clientes que eu atendo. E semana passada eu me deparei com uma situação que é muito rara, mas aconteceu. Tinha um vestido que eu tava procurando que tava embaixo de uma jaqueta minha. E eu achei que, sei lá, eu tinha perdido o vestido. E quando eu peguei, eu falei: eu não acredito que aconteceu isso. Só que não fui eu que pus, provavelmente foi a minha diarista. Então, o que você tá falando é muito real. Eu acho que eu vivi isso de verdade, umas 2, 3 vezes na vida. Porque isso não me acontece. Exato. Realmente não acontece. Então, aquela frase lá: quem não é visto não é lembrado. Né? Vale, se aplica muito pra roupa, né, Ana? Muito. Gente, assim, o que não é visto não é lembrado e, portanto, não será usado. E aí é um excesso que está ocupando um espaço desnecessário porque você não usou mesmo. Acabou. Né? Então, aí entra a questão de você avaliar se realmente aquela peça precisa ficar, porque ela está há tanto tempo esquecida. Né? Se ela faz sentido para você, porque você não foi atrás e você nem recomprou, né? Porque às vezes o que acontece é que a pessoa recompra, né? A duplicidade de compras é porque ela realmente gosta, precisa daquela peça, só não achou e comprou novamente. Mas quando acontece, da pessoa ter lá uma peça esquecida embaixo de outras tantas, aquilo realmente não faz sentido nenhum ficar no armário. Né? Por isso que eu bato muito na tecla da classificação das peças, porque só classificando é que você vai ter noção do que você tem. E aí sim você pode se vestir com mais facilidade, com maior rapidez. Sim. Uma vez eu atendi uma médica psiquiatra. E nós tínhamos algumas pessoas em comum e tal, então eu tinha noção de como seria o armário dela, né? Ela é bem despojada e tudo mais. E aí, quando eu cheguei na casa dela, ela disse assim: ó, eu sou bem prática, eu sou bem slow, assim, né? Então eu não tenho muitas coisas. E eu imaginei que ela não tinha mesmo. Aí quando eu cheguei no armário dela, tinha exatamente essa situação, assim, num cabide tinham 4 peças. 3 peças. Não tinha um cabide com apenas uma peça.
Claro que isso está dentro de um contexto. Ela estava temporariamente num lugar, né, que ela ia se mudar, tal. E quando eu coloquei as peças da mesma família em cima da cama, que análise eu faço por família, como eu falei, ela começou a falar assim: Nossa, mas eu tô me sentindo uma louca agora, porque eu falei pra você que eu não tinha muita roupa. Olha isso. Aí eu falei assim: Eu tô me sentindo mais louca ainda, porque eu tô ouvindo isso de uma psiquiatra. Então, assim, é uma coisa que. Uma situação que exige esforço também. Né? Às Isso. vezes a pessoa fala assim: Ah, tá, você vai organizar, mas eu não vou conseguir manter. Mas exige um É, esforço a manutenção, né, o Ana? que acontece é o seguinte, então, primeiro tem que ficar bem claro que é inverídico você falar que organizar não dá trabalho. Dá, mas dá trabalho uma única vez, né? Esse trabalho ele pode ser mais rápido ou mais lento, vai depender do número de peças que você tenha. Então vamos começar da seguinte forma: vai ter trabalho. Você pode fazer sozinha ou você pode contratar um profissional para te auxiliar nisso. Isso é uma decisão de cada um, mas você vai ter que se dedicar a fazer isso. Segundo, depois de tudo organizado, e é um processo, de que depois a gente pode até falar sobre esse processo, você tem que entender que roupas, objetos, etc., são seres inanimados, ou seja, eles não voltam sozinhos para o mesmo lugar. Então, a questão de manutenção vai depender única e exclusivamente de cada um. É por isso que eu falo que não adianta a gente implantar esse sistema de organização, organizar todo, se a pessoa não estiver comprometida com a manutenção. Por quê? Porque você vai ter que voltar as coisas para o lugar. Só que quando está organizado, é muito fácil, porque tem um lugar para voltar. Muita gente usa a analogia de assim, tudo tem uma casinha, né? As peças têm uma casa. Eu costumo falar que tem um lugar para voltar. Então, tirou, e esse lugar é lógico, né? É de acordo com o teu uso, de acordo com a sua vida, etc. E tal. Então, não tem problema. Tirou, não vai mais usar, né? Ou voltou de lavar e passar, etc. E tal. Só tem um lugar para essa peça, é ali. Você também não vai perder tempo com a manutenção, pensando, sabe, enfiando. Não, tá lá, é aquele local. Mas a manutenção vai depender do seu comprometimento com aquilo. E na organização do guarda-roupa e do estilo também. Exato. Porque, vamos supor, o cliente contratou a consultoria e ela foi lá, né, depois de anos engravidou, tá num novo momento. Ou passaram, assim, 3 meses, porque existem um número X de composições que é entregue numa consultoria, né? Uhum. E a gente não consegue usar todas as peças que a cliente possui, Uhum. especialmente se ela tem um armário muito vasto, né? Uhum. Então, se ela também não segura essa, como é que eu posso dizer, não mantém isso, também Não faz a gente não vê sentido o depois. resultado, né? Exatamente, lógico. Você só replica ali exatamente aquilo. E tem outra questão também, que uma vez eu ouvi falar, uma pessoa falando assim, se uma tarefa me leva menos de se ela for 1 ou 2 minutos, eu não deixo pra depois, vou fazer naquele momento. Claro. Então, poxa, você voltou, sei lá, de algum lugar e precisa guardar, sei lá, que seja a bolsa, que seja o guarda-chuva, o que quer que seja, Quanto tempo volta. isso vai levar? Vai te custar 1 minuto. Exatamente. Vai lá e faz. Exatamente. Só que assim, por que às vezes parece muito, né? Porque você deixa acumular muita coisa. Isso, Né? Então, exatamente. assim, é claro que existem casos pontuais que, poxa, sei lá, você tem filho, e a criança tá chorando, né? Tá precisando de atenção, você vai deixar realmente para depois. Uhum. E, né, tudo bem, mas se no dia a dia você mantém essa ordem, é mais fácil viver, Muito gente. mais fácil, mas muito mais fácil. Existe uma maneira também de você ter 5 minutos no seu dia, e não mais do que isso, para voltar as coisas no lugar. Né? Já que assim, não deu tempo, eu cheguei em casa, meu filho está me solicitando, ou eu tenho que atender um telefonema, ou eu tenho que fazer alguma coisa naquele momento que eu não posso guardar aquilo. Ele vai ficar num lugar.
dedique 5 minutos do seu dia, seja a hora que for, para guardar tudo aquilo que não voltou para o seu lugar. Em 5 minutos você coloca a sua casa em ordem. É fato, é assim mesmo. Eu tenho muitos filhos e muitos netos, né? Hoje meus filhos são casados e o que acontece é que aos domingos, geralmente o ponto de encontro é a minha casa. E as crianças vêm e usam a casa inteira, porque também, assim, a minha casa é organizada? É, super, super, mas ela é uma casa para ser usada, como a casa de todo mundo tem que ser. Tem que ter vida, né? Ter Movimento. vida, exatamente. Então as coisas podem sim sair dos lugares, não tem problema nenhum, elas estão lá para serem usadas também, porque eu também não quero uma casa para revista, eu quero uma casa para viver. Aí quando eles estão indo embora, eles falam, ai mãe, a gente está deixando você com tudo isso aqui. Eu falei, pode deixar. E meu marido fala, imagina, em 5 minutos ela põe tudo isso aí no lugar. Por quê? Porque tudo tem um lugar para voltar. E eu dedico 5 minutos para fazer isso. Então, é um comprometimento que eu tenho Com você mesma. comigo mesma, né? E aí, em 5 minutos, coloquei tudo no lugar e tchau, vou descansar, vou fazer o que eu tiver para fazer. Sim. Né? Então, entenda isso, as coisas não vão voltar sozinhas. Tá? É para si. Porque as pessoas têm muito aquela questão de ir pro outro. Uhum. Por exemplo, vem visita, ai, vou arrumar a casa. Eu falo muito sobre a questão, e não é um problema, Não. mas eu falo muito também sobre a questão do vestir-se, né? Muito se fala do vestir-se para o outro, o interlocutor. E eu tento levar para as pessoas que é muito antes do outro, é para você se sentir bem. Uhum. E a organização não é só para a visita que vai chegar. Pode Não. ser, claro, é um ato de Sim. gentileza, né? Mas é para você, É. né? Para você gerir melhor o seu tempo. Eu acredito também que as coisas fluem melhor na ordem. Isso. Né? Ideia. Claro, existe uma questão criativa que, para algumas pessoas, e aí vai muito de perfil também, ela funciona melhor num caos. Mas mesmo nesse caos, tem alguma coisa ali que na cabeça dessa pessoa faz algum sentido. Isso. Né? Mas a ordem, ela impacta no nosso dia a dia, na nossa gestão do tempo, na comunicação do ambiente. Imagina você chegar num consultório médico e tá tudo bagunçado. Você não vê isso. Não. Você nem vai confiar naquele atendimento. Exatamente. Né? Eu acho que a ordem ela é facilitadora. O momento que ela passar a ser uma questão que te aprisiona, não funciona. A ordem ela tem que ser facilitadora para você. Né? Facilidade de vida, facilidade de encontrar o que tiver que encontrar, aí ela faz sentido. Se você vira escrava da ordem, aí não faz sentido. Vou falar que eu já fui, vou confessar aqui, que eu já fui escrava, vou contar. Eu tenho 3 irmãos. E quando eu era criança, adolescente, eu sempre tive o hábito de arrumar. E eles eram mais desorganizadinhos, ou eu era muito organizada demais, ou os dois, não sei. Mas assim, o que acontecia? Eu arrumava a pilha de camiseta deles, depois eu voltava, ela tava bagunçada. Aí você ia lá e arrumava. Arrumava de novo. Aí um dia, eu me queixei. E um dos irmãos, não direi qual, falou assim, ninguém pediu pra você arrumar. Aí eu chorei real, porque a bagunça realmente te incomodava. É uma questão emocional pra mim. Sim. Eu fico irritada com a bagunça. E aí eu assim, caramba. Então assim, o que você falou é muito real, assim, tem que ser algo que facilite a sua vida e que tem uma leveza também, né? Exato. Então, tem que ser leve, tem que ser fácil, tem que fluir bem. Eu tenho 2 meninas e elas também vou falar, meninas. Estamos entregando a família aqui hoje. Eu vou falar, elas não são muito organizadas. Imagina na adolescência elas eram menos ainda. E isso me incomodava muito. E aí como eu resolvi a questão? Porque eu sempre fui assim, mesmo tendo funcionário em casa, eu sempre achei que as nossas coisas, cada um tem que cuidar das suas coisas, né? Não é o outro que vai guardar, é nós que guardamos as nossas coisas.
E eu sempre entrava no quarto das duas, as duas dormiam juntas, e falava, olha a bagunça, isso aqui não pode ficar desse jeito, tem que guardar, tem que guardar, tem que guardar. E aí elas não guardavam. Eu mudei a decoração do quarto, eu construí um closet para elas com porta e falei, vocês podem fazer a bagunça que vocês quiserem, é só fechar a porta para eu não ver, porque me incomodava, entendeu? Maravilhosa. E aí, ok, cada um com a sua bagunça. Isso mesmo. A gente tem que entender que nem o que é ordem para nós e o bem que a ordem faz para nós pode não fazer sentido para outra pessoa. Exatamente. Isso, como profissional, eu entendo muito. Quando a pessoa me chama, é porque faz sentido para ela. Né? E no seu caso deve ser a mesma coisa. Quando a pessoa te chama, é porque faz sentido ela reconstruir esse estilo, ou ela construir um estilo. E talvez, de tempos em tempos, e isso acontece comigo e com certeza com você, essa pessoa vai te chamar de novo. Porque a vida muda. A vida muda, as pessoas se mudam. Isso. E também tem uma outra questão que é assim, eu acredito muito que Deus deu um dom para cada um, né? Então assim, eu brinco que o meu dom, ele está limitado a algumas questões. Por exemplo, maquiagem, eu geralmente gosto de chamar alguém para eu fazer para uma ocasião especial. Tem gente que se vira super bem na maquiagem, sim, no cabelo, né? Eu gosto de chamar alguém. E essa cliente, né, essa pessoa que nos chama, ela sabe que ela consegue, mas tem alguém que faz aquilo com maestria e mais rápido. Isso. Então você sabe todos os caminhos. Isso. Ah, não, eu sei que eu preciso etiquetar, eu sei que... Mas, poxa, deixa eu chamá-la aqui, porque ela vai facilitar a minha vida, né? E aí você entrou na questão do valor, né, que as pessoas consideram um pouco mais alto, mas no fim ele se dilui, né, Ana? Isso. Então, assim, o que as pessoas muitas vezes fazem em relação à organização, e pode ser do guarda-roupa, pode ser da cozinha, pode ser de qualquer que seja, elas vão comprando sem era nem beira, né, sem pensar, e numa possível limpa que é feita, de tudo aquilo que sai, e às vezes você nem usou, se você pôr isso na ponta do lápis, quanto que dá isso aí? Exato. Né? Então, ou aquela mulher que fala assim, ai, não tenho roupa, mas você abre o guarda-roupa, tá caindo assim pelas beiradas. Faz a conta de tudo que você gastou. Exatamente. Não é raro, e você deve ouvir muito isso, que ao final do projeto, né, na entrega do projeto, no meu caso, do cliente chegar e falar assim, nossa, eu não acredito que eu estava desse jeito, passei para isso aqui, e no início, quando você me passou o valor, eu achei que era, né, mais alto, mas não, assim, todo mundo tem que fazer. E eu entendo, porque a pessoa começa a perceber, porque ela vai fazendo mentalmente a conta daquilo que ela gastou desnecessário, ou do que aquilo vai melhorar na vida dela, porque é fato, gente, não tem como. Você saber o que você tem e saber como usar o que você tem, te gera uma economia tremenda de tudo aquilo que a gente falou. Qualidade de vida, exatamente. Comecem a organizar, comecem. E se você quiser fazer sozinha, comece pelo que mais te incomoda. Isso que eu ia falar. Para finalizar, o que você traz de dica para quem quer começar a pensar nesse assunto assim com mais carinho? Isso. Então, primeiro, não tente fazer tudo de uma vez só. Né? Essa história de você pegar o seu armário e despencar ele em cima da cama, você não vai conseguir. Primeiro porque é um processo demorado, você vai ter que olhar peça por peça e você não vai ter o tempo, vai se cansar, porque é cansativo fisicamente, sim. Então, prateleira por prateleira, gaveta por gaveta. Tá? A gente costuma falar que são baby steps, pequenos passos. Segundo, comece pelo um pedacinho de cada vez e começar sempre pelo aquilo que mais está te incomodando. Se o que mais te incomoda são os acessórios, a desorganização dos acessórios, colares, brincos, cintos, etc. Tal, comece por eles. Por quê? Porque quando você vê aquilo feito, você se anima, você fala, nossa, eu resolvi isso. E aí você passa para outros. Se você começar pelo mais fácil, aí de mais fácil em mais fácil, você vai
demorando muito, você não chega no mais difícil. Então, é sempre pelo mais difícil e o que mais te incomoda. Segundo, estabeleça critérios de classificação, que pode ser por uso, como você falou, roupa de trabalho, roupa... hoje a gente meio que transita fácil, mescla bastante, mas tem a roupa de academia, tem a roupa de praia, então faça esses critérios e aí vai por modelo, então camiseta com camiseta, camisa com camisa, a terceira peça com terceira peça, calça com calça, saia com saia, vestido e assim sucessivamente, né? Cor, separe também por cor. Eu gosto de fazer modelo e cor, porque aí eu tenho tudo que é manga longa preto, depois tudo que é manga longa azul, vermelho, depois eu passo para manga curta e assim vai indo. Uma peça por cabide. Padronize os seus cabides e não é por uma questão de beleza, não, é por uma questão de harmonia, porque quando você tem os cabides iguais, você não vê mais o cabide no armário, você só vê a peça. Isso. E dobre, faça as dobras sempre do mesmo tamanho. Tenha um molde, um gabarito que a gente chama, porque quando você alinha as peças, mais uma vez, você consegue distinguir uma da outra. Então, comece assim, que você vai ver que rapidamente você consegue organizar a sua casa. Baby steps, adorei isso. Adorei. E uma coisa que eu achei bem bacana aqui foi você falando que arrumar é diferente de organizar. Então, para organizar, você vai gastar aí um pouquinho mais de tempo, né? Mas isso vai ter, porque exige um planejamento, né? Um critério. Isso. Mas você vai conseguir manter isso por mais tempo. Quando você só arruma, não mantém. Na próxima você já tá tudo em desordem de novo. Ana, adorei o papo. Acabou, gente. Passou muito rápido. Muito, muito obrigada. Eu quem agradeço. Vou deixar aqui. Qual que é o teu Instagram? Para o pessoal aí te acompanhar. É Ana Zicardi com 2 Cs. Você vai deixar aqui embaixo. Isso, vai estar aí. E lá eu compartilho muitas ideias de organização, não só de armário, de guarda-roupa, né, das roupas, mas como da casa inteira. Para começar aí, né, o novo ano que está se aproximando em ordem. Ordem comunica ordem. Isso. Né, que comunica objetividade, que, né, enfim, melhora assim todas as áreas da nossa vida. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Prazer.